Bom dia, gente! Olha nós aí outra vez. Nós vamos começar a nossa semana revigorados, né? Cheios de energias, forças renovadas para começarmos mais uma semana, né? E eu convido vocês a abrir o livro de história. Sim, nós vamos continuar com os nossos estudos. Eu quero que vocês abram o livro na página 275 e nós vamos trabalhar até a página 281. Sim, nós vamos continuar a falar dos reinados. Nós vimos que o primeiro reinado, quem governava era Dom Pedro I. Ele abdicou do seu poder, deixando seu filho, né, Pedro de Alcântara, mas como ele ainda era uma criança, ele não podia governar, e quem assumiu o poder foi quem? Os regentes, muito bem. Então ficou conhecido como período regencial, que foi a época onde houve mais conflitos, né? A população se mobilizou em prol dos seus direitos. E agora nós vamos entrar no segundo reinado. O segundo reinado ficou assim conhecido porque Dom Pedro, o filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, agora ele vai assumir o seu reinado, sim. E isso só foi possível aos 14 anos, quando os políticos deram o golpe da maioridade, tornando Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, como maioridade para assumir o seu poder. Então, Dom Pedro II agora, ele tomou posse com 14 anos e governou o Brasil no período de 49 anos. Ele se tornou o imperador, o segundo imperador do Brasil. Foi o período mais tranquilo da história da monarquia. E várias transformações ocorreram no Brasil no período do segundo reinado, nesse período de 49 anos. Nós vamos ver aqui, peguem o livro de vocês e na página 275, nós temos aí uma linha do tempo. Então, vários fatos ocorreram dentro desse período, fatos importantes. Por exemplo, em 1840, leiam aí junto com a tia para vocês entenderem. Em 1840, houve o golpe da maioridade. Dom Pedro II tornou-se o quê? O segundo imperador, porque o primeiro foi seu pai que abriu mão do seu trono. 1850, a aprovação da lei Eusébio de Queiroz. O que foi essa lei? Essa lei proibia o tráfico de africano escravizado no Brasil, ou seja, não podia mais entrar escravos africanos no Brasil. Isso daí foi uma lei que proibia, tá? Isso aí já dá uma menção de um futuro, da libertação dos escravos. Isso aí já era o início da luta que já era travada em prol da libertação dos escravos. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Essa ferrovia aqui foi construída por causa de um produto que estava em desenvolvimento
Então, o café era o produto que estava em crescimento e em desenvolvimento no período de Dom Pedro II. Nós já falamos que foi o período em que houve a maior estabilidade, ou seja, aquele período de revoltas que ocorreram no período regencial, agora dá o quê? Uma tranquilidade. Por quê? Porque houve vários investimentos, várias transformações no Brasil no período de Dom Pedro II. Então, vamos lá. Em 1871, foi a aprovação da lei do ventre livre. O que foi essa lei? Mais tarde a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver. Foi a lei em que todos os filhos nascidos nesse período, né, a partir desse ano, eles já nasciam livres, tá? Eles já não eram mais escravizados. E em 1888, finalmente acontece a libertação dos escravos, onde a princesa Isabel assina a lei que libertava todos os escravos no Brasil. E 1889 foi o ano final, onde pôs fim, onde o Brasil termina o período monárquico. Isso aí. Em 1889 foi proclamada a República no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca proclama uma nova forma de governo, pondo fim ao período monárquico, ou seja, aquele período em que o Brasil era governado por imperadores. E a gente vai ver isso. Todos esses fatos ocorreram no segundo reinado, ou seja, no período em que Dom Pedro II governou. Agora vamos lá, página 276, nós vamos falar sobre o produto que estava em ascensão, em crescimento no Brasil e que gerou muitas riquezas para o nosso país. E através deste produto, que foi o café, foi fundada o quê? Foi fundada a primeira ferrovia, ou seja, a primeira estrada de ferro que ligava várias cidades do Sudeste e mais tarde de todo o Brasil. Foi por causa do crescimento, da exportação do café. O café antes era transportado no lombo das mulas. Então, esse trabalho de formiguinha não estava dando vazão e precisava de uma maior agilidade. E por isso, eles fundaram a ferrovia, a primeira ferrovia no Brasil, ok? Olha aqui, ó. A riqueza, a modernização do Brasil, a riqueza obtida com a exportação de café causou diversas transformações na região Sudeste. A região Sudeste, onde o café iniciou aqui no nosso estado, mais tarde para o estado de São Paulo, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. Até o meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Entretanto, a expansão de lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos para exportação. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. Então, a primeira ferrovia foi inaugurada em 1854, graças, à exportação do café. E, por causa do café, várias cidades se modernizaram, foram urbanizadas. Olha aqui, ó, na página 277.
O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização do Brasil. Ou seja, o Brasil começou a crescer, e isso foi no período do segundo reinado, tá, gente? No período em que Dom Pedro II estava governando. Então, o Brasil começou a crescer, começou a se desenvolver e as transformações ocorreram justamente aí. No segundo, tá? No segundo parágrafo, olha o que fala aqui. O desenvolvimento dessas cidades, das cidades que foram ligadas pelas estações de trem, olha aí. O desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano. Gente, antes a iluminação era feita por lampiões, tá? Então a gente vê aí que o modo de vida das pessoas também mudaram, tá? Começou a mudar também. Agora a gente vai falar na página 279 dos trabalhadores escravizados no café. Nós não podemos deixar de falar que a mão de obra, inicialmente aqui também nas lavouras cafeeiras, era dos escravizados, dos africanos escravizados. Olha aqui, gente. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Ou seja, estava proibido, tá, a entrada de escravizados africanos aqui no Brasil, graças a essa Lei Eusébio de Queiroz. Mais tarde, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, tornando todos os filhos de escravizados livres, tá? A partir dessa data. E mais tarde, finalmente, foi assinada a Lei Áurea. A princesa Isabel põe fim com a assinatura da Lei Áurea. O Brasil não estava mais escravizando, a partir dessa data, os africanos escravizados. Mas isso, a gente já falou, que não mudou muito a vida dos escravizados, porque eles eram rejeitados pela sociedade, eles eram discriminados. Então, foi uma vida muito difícil. Página 280, o movimento abolicionista. Os abolicionistas eram pessoas que lutavam pela liberdade dos escravizados. Então, vocês vão ver aí que várias pessoas, tá, do convívio social daquela época, como jornalistas, artistas, advogados, escritores, eles tinham a causa, eles se reuniram, tá, em prol da luta contra a escravidão. Então, no dia 13 de maio de 1888, finalmente, o Brasil tornava livre todos os escravizados aqui no país. Ok, gente? Então, agora vocês irão ler, vocês vão obter mais informações com mais riquezas de detalhes se vocês fizerem a leitura da qual a tia falou, da página 275 do segundo reinado até a página 280. Depois vocês farão a página 281, ou seja, vocês farão a página 275, tem duas perguntas aqui que é uma conversa, mas eu quero que vocês deem a resposta aqui mesmo.
que é legal fazer isso daí. Depois a página 278 e por último a página 281, ok, gente? Então vocês farão a leitura, por favor, não se enganem. Façam a leitura que vocês vão ter mais riquezas de detalhes. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a tia está aqui para tirar. Beijos!